Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. Um homem que viveu intensamente dentro e fora dos campos, que fez do amor à camisa verde e amarela a missão de sua vida e que deixou marcas profundas, não apenas no esporte, mas também no coração do nosso povo. Esta carta traz revelações emocionantes, reflexões sobre sua trajetória e mensagens que podem mudar a forma como enxergamos a vida, a fé e o verdadeiro sentido da vitória. Tenho certeza de que muitos de vocês ficarão profundamente tocados. Mas antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira, ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Derradeiro. Mas o último que ouvi não veio de um juiz. Senti um cansaço que nada tinha a ver com a exaustão física dos 90 minutos de um jogo decisivo. Era um cansaço que me convidava a repousar de uma forma que eu nunca havia experimentado. As dores, os incômodos que haviam sido meus companheiros nos últimos tempos, simplesmente se esvaíram. O barulho do hospital, os bips insistentes das máquinas que monitoravam minha teimosa existência, as vozes aflitas de minhas filhas e netos, tudo começou a se afastar, a se tornar distante, como um rádio perdendo a sintonia no meio de uma transmissão importante. Uma luz suave, mais intensa, envolveu-me. Não era a luz fria do hospital, nem o sol ofuscante de um Maracanã lotado. Era uma luz que não cegava, mas acolhia, que me abraçava com um calor que aquecia não apenas o corpo, mas a alma. Seu Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho lobo, o teimoso, o abençoado, o que não abria mão de seus 13. Eu senti o apito final. Mas em vez de escuridão ou de um vazio amedrontador, o que encontrei foi uma leveza indescritível, uma paz que nunca imaginei ser possível. Abri os olhos, ou pelo menos pensei que os abria, e o que vi não era o teto branco do quarto de hospital. Em vez disso, estava em um ambiente de uma beleza serena, que fazia qualquer campo de futebol, por mais grandioso que fosse, parecer pequeno e insignificante. Não havia dor, não havia peso, não havia as limitações que a idade e a doença impunham. Havia apenas uma sensação de liberdade e um silêncio preenchido por uma harmonia que eu nunca antes percebera. Olhei para trás, e lá estava meu corpo, imóvel na cama, as mãos enrugadas, o rosto marcado pela vida e pela sabedoria, mas agora sem a chama que o animava. Minhas filhas, meus netos, as pessoas que tanto amei choravam ao redor, seus lamentos ecoando em uma dimensão que eu já não habitava. Foi então que percebi com uma clareza cristalina que eu não estava mais em meu corpo. Eu estava fora dele. Era eu, o mesmo Zagallo de sempre, com minha personalidade intacta, mais leve como o vento, livre de qualquer fardo físico. Minha mente, porém, ainda estava agitada, processando a enormidade da situação. Morri, é assim que é. E agora o que faço? Não tem tática para isso. Não tem esquema 4-3-3 para a vida depois da morte. Pensei com o velho espírito competitivo e estrategista ainda pulsando forte. A curiosidade e a inquietude que me impulsionaram por toda uma vida no futebol não haviam me abandonado. Enquanto eu tentava processar tudo aquilo, uma figura gentil, de semblante acolhedor e um sorriso que transmitia infinita tranquilidade, aproximou-se. Não senti medo, apenas uma curiosidade respeitosa. De alguma forma, senti uma conexão, uma familiaridade profunda, como se já nos conhecêssemos de muito tempo, de outras vidas, talvez. Bem-vindo, Mário. Sua jornada aqui apenas começou, disse a voz suave que parecia vir de dentro da minha própria alma, ressoando em meu espírito. Era como se ele soubesse tudo sobre mim. Desde o primeiro chute em uma bola de meia nas ruas do Rio, até o último suspiro em meu corpo terreno. Lembrei-me dos livros que, por vezes, vi na casa de amigos e de Chico Xavier, que falavam de um nosso lar e de uma vida que continua. Quem é você? Perguntei ainda meio atônito, mas sentindo uma estranha calma. Pode me chamar de Carlos. Sou um dos seus guias, seu amigo de longa data, seu mentor espiritual.
e vim auxiliá-lo a entender este novo campo de experiências, estas novas regras do jogo da vida eterna. Carlos, com paciência e sabedoria, começou a me explicar que eu havia desencarnado, que meu espírito, que era a minha verdadeira essência, havia se libertado da matéria do corpo físico que me serviu por 92 anos. Ele me mostrou que este mundo espiritual não era um lugar de castigo ou recompensas simplistas, como alguns imaginam, mas sim um plano de aprendizado contínuo, de serviço ao próximo e de evolução ininterrupta. Era como uma nova categoria de futebol, com regras diferentes, um campo muito mais vasto, mas com o mesmo objetivo de crescimento e aprimoramento. Sua vida na Terra, Mário, foi um grande jogo, repleto de desafios, estratégias e superações. Suas vitórias, suas derrotas, sua persistência incansável, sua paixão contagiante pelo futebol e pela vida, tudo isso gerou energias e aprendizados que o trouxeram até aqui. Você usou seus talentos e sua teimosia para inspirar milhões, para unir um país em torno de um objetivo, disse Carlos, com um brilho nos olhos. Teimosia? Retruquei com meu jeito rabugento e direto de sempre, que sempre foi minha marca registrada. Carlos sorriu com benevolência. Sim, Mário, sua teimosia. Sua teimosia em sempre buscar o melhor, em não desistir de suas convicções, em acreditar em suas escolhas e em seu trabalho, mesmo diante das críticas. Isso também é uma virtude quando bem direcionada ao bem comum e ao serviço. Essa força de vontade será muito valiosa aqui. Ele me conduziu por um lugar de uma beleza indescritível. Vasta natureza exuberante, com jardins luminosos, rios de águas cristalinas e montanhas que tocavam um céu de um azul que eu jamais havia visto. Havia também construções que pareciam feitas de luz e melodia, com arquiteturas que desafiavam a imaginação. O ar era leve, e uma sensação de bem-estar constante me envolvia. Vi espíritos de todas as idades e aparências, trabalhando em harmonia, estudando, auxiliando outros que chegavam confusos e desorientados, assim como eu estava momentos antes. Era uma cidade, uma comunidade vibrante e organizada, onde o objetivo era a colaboração, não a competição. Ali não havia times adversários, apenas companheiros de jornada, cada um com sua função, seu talento, seu lugar. De repente, meu coração, ou o que restava dele em sentido espiritual, deu um salto. Vi rostos familiares, o sorriso inconfundível de Didi, a elegância serena de Newton Santos, a alegria contagiante e a ginga de Garrincha. Estavam diferentes, mais serenos, mais leves, mais inconfundíveis. Corri até eles e nos abraçamos com uma emoção que as palavras terrenas jamais poderiam descrever. Era a alegria do reencontro, a certeza de que a amizade transcende a vida. Chegou a hora, velho lobo, disse Didi, com aquele olhar profundo e sábio. O campo está montado, mas o jogo é outro. E precisamos de você para montar a tática. Sim, Mário, complementou Carlos, que havia se aproximado. Sua paixão pela organização, pela tática, pelo bem-estar da equipe, pelo planejamento estratégico, tudo isso será muito útil aqui. Há muitos espíritos que chegam desorientados, precisando de orientação, de alguém para montar o esquema de suas novas vidas, para entender suas novas missões. A ficha começou a cair. Percebi que meus talentos como técnico, minha visão de jogo, minha capacidade de liderar e de unir um grupo, não eram apenas para o futebol. A capacidade de inspirar, de planejar, de motivar, de ver o melhor em cada um, de montar um time coeso e vitorioso, isso era o que importava agora, em um contexto muito mais amplo e significativo. Minha famosa 4-3-3 mental não seria mais para distribuir jogadores em campo, mas para organizar a vida de espíritos recém-chegados, para ajudá-los a encontrar seu propósito, a lidar com as emoções complexas e os aprendizados de suas existências passadas. Então terei um novo time? Perguntei, sentindo uma velha chama reacender no coração, uma excitação que me lembrava as vésperas de grandes finais. Um time de almas, Mário. E você, com sua inesgotável experiência de liderança, sua disciplina e seu coração generoso, será um excelente treinador espiritual. Seu legado no futebol foi apenas uma preparação para o trabalho que você tem a realizar aqui, respondeu Carlos com um aceno encorajador. Os dias, ou o que pareciam dias,
pois o tempo aqui tinha uma fluidez diferente. Se passaram rapidamente. Eu comecei a trabalhar, a me dedicar à minha nova missão. Orientava os recém-chegados. Explicava a eles a transição, a importância de se libertar das mágoas e culpas terrenas, de focar no amor incondicional, no perdão e no serviço ao próximo. Usava minhas histórias, minhas analogias com o futebol, para tornar os conceitos mais acessíveis. A vida é como um campeonato, eu lhes dizia. Cada reencarnação é uma partida, e cada ação é um gol ou um passe errado. Mas sempre há a chance de um novo jogo, de um novo campeonato. Minha famosa teimosia, aquela que me fez acreditar nos 13, que me fez bater o pé em minhas decisões táticas, agora se transformava em persistência para auxiliar aqueles que demoravam a compreender, em paciência para ouvir as dores e os arrependimentos dos outros, em determinação para nunca desistir de ajudar. Eu aplicava a tática do amor incondicional, da compreensão empática e da fé inabalável no potencial de cada espírito. E os 13? O número 13. Ele ainda tinha seu significado, mas agora era muito mais profundo. Era o número da fé, da confiança nas forças superiores que regem o universo, da certeza de que há sempre um caminho, mesmo quando as coisas parecem mais escuras e difíceis. Era a minha forma de lembrar a todos que a vida continua, que a esperança é eterna, em todas as suas dimensões. Era meu amuleto de otimismo e persistência, agora compartilhado com um novo time de almas. De vez em quando, olhava para a terra, para meus entes queridos que lá permaneceram. Sentia saudade, claro, uma pontada nostálgica ao ver seus rostos e lembrar dos momentos, mas era uma saudade serena, sem desespero, sem apego. Sabia que estávamos conectados por laços de amor, que nenhuma distância, nenhuma dimensão poderia romper. Eu os acompanhava, torcendo por eles, enviando energias positivas como um técnico torce por seu time do lado de fora do campo, acreditando na vitória, no potencial, mesmo diante das adversidades. Sabia que, na hora certa, nos reencontraríamos para celebrar novos gols espirituais. Eu, Mário Jorge Lobo Zagallo, não era mais o único tetracampeão em vida, mas era mais um espírito a serviço, em um time muito maior, com um objetivo muito mais grandioso, a evolução coletiva. A jornada do herói não havia terminado no campo terreno. Ela havia apenas mudado de palco, de dimensão. E o velho lobo, com seu novo apito de luz e seu amor inabalável pelo jogo da vida, continuava a guiar, a inspirar e a mostrar que o espírito de luta, a persistência, o trabalho em equipe e, acima de tudo, o amor, são eternos. O apito final na Terra era, na verdade, o início de uma nova partida, com infinitas possibilidades de gol e de aprendizado. Meu legado no futebol foi grandioso, mas meu serviço aqui, neste campo espiritual, é a minha verdadeira e eterna consagração. Meu espírito segue por aí, nos campos da eternidade para sempre, um treinador de almas, com meu 13 no peito e a certeza de que a vida, em sua essência mais pura, é um jogo sem fim. Mário Jorge Lobo Zagallo.